vocês têm essas respostas assim na ponta da língua, hein? Eu não entendo, não. Mas eu adoro. Vamos lá. Eu acho que no final da aula passada a gente estava falando disso aqui, né? As forças hidrostáticas atuando sobre superfícies submersas. E aí a gente falou sobre o caso de uma superfície horizontal, a gente falou do caso de superfícies verticais, né, que a gente tinha essa distribuição de pressão, então não podia simplesmente fazer a multiplicação de pressão vezes área para achar a força, eu precisava fazer a integração da expressão da pressão multiplicada por uma área infinitesimal ao longo de toda a superfície que estivesse submersa, né? Então, na hora que a gente fazia essa integração aqui, essa integração dessa expressão aqui, considerando esse H, justamente essa distância vertical a partir da superfície livre do líquido, né, a gente podia obter algo como isso daqui, né, que a força resultante de uma coluna de líquido sobre uma superfície submersa era calculada, né, o módulo dessa força como produto da pressão que agia no centro geométrico dessa área, vezes a própria área. Mas esse não era o local em que a força era aplicada, né? Para eu calcular esse local, né, a linha de ação da força, era necessário, então, a gente considerar que a gente tinha uma distribuição de pressão, né, ao longo aqui dessa placa que estivesse submersa e que valores maiores de pressão, né, nas regiões mais profundas, vão causar, então, uma contribuição maior para a força resultante. Então, acabavam deslocando essa força resultante para um ponto abaixo do centro. E aí, a gente tinha igualado o momento da força resultante com o momento da carga distribuída de pressão na superfície, e aí a gente tinha chegado na expressão para o cálculo desse ponto de aplicação da força, como sendo essa expressão aqui, né? O ponto de aplicação era a somatória do ponto relativo ao centro geométrico da superfície, mais essa relação, né, ρg seno θ, que era a inclinação dessa parede, vezes o momento de inércia da figura, dividido pela força resultante. Isso aqui a gente podia usar sempre que a gente tivesse qualquer cálculo aí para fazer de ponto de aplicação de força referente a uma coluna hidrostática numa superfície plana, né? Quando a gente considerava que a pressão atmosférica era a mesma em ambos os lados da superfície, então a gente podia usar essa expressão aqui, né, para poder calcular o ponto de aplicação. Mas, em linhas gerais, essa em vermelho, ela é mais, digamos assim, genérica do que a que está destacada aqui em azul, ok? Então, tínhamos falado a respeito disso, e aí, para a prova, o nosso assunto, ele basicamente acaba aqui, referente à estática, tá? E aí a gente podia estar resolvendo algumas questões, né, com relação a esse conteúdo, e em seguida a gente podia falar um pouco a respeito de empuxo, que é o nosso último conteúdo aí dessa unidade. Ok? Então, ó, essa questão aqui, eu não sei se ela está presente lá no material de vocês, não sei se eu resolvi essa questão na aula de sábado. Eu resolvi essa na aula de sábado? Era exatamente essa? Então ótimo. Se eu já resolvi na aula de sábado, então eu vou pegar outra para a gente resolver aqui. Show. Aqui ela já está com os valores todos resolvidos. Eu acho que eu resolvi mesmo essa daqui no
no sábado, ela é bem didática. Então, nós podemos resolver essa daqui também é bem interessante para a gente treinar alguns conceitos e fazer uma aplicação para o pessoal que não assistiu de alguma maneira a aula anterior, certo? Eu vou colocar aqui em cima o enunciado e a figura aqui, para a gente poder ter espaço para a resolução, certo? Então, o que ele diz nessa questão? Todo mundo consegue ver o que está aí descrito no PowerPoint? Dá para ver tudo, figura, etc? Show. Sim, dá pra ver bem direitinho. Então, ele coloca assim, a porta mostrada na lateral do tanque, ela é articulada ao longo da borda inferior, aqui embaixo. Uma pressão de 4.790 pascais, manométrica, é aplicada na superfície livre do líquido. Determine a força Ft, que é requerida para manter essa porta fechada, certo? Então, a ideia é que a gente tem a porta aqui, essa porta está sujeita à ação dessa força Ft sendo aplicada aqui nessa borda superior, né? E também está sujeita à ação da força referente à coluna de água desse lado, da coluna de líquido, né, que não necessariamente é água, desse lado interno. A gente pode montar a nossa equação, que a gente vai ter do equilíbrio desse sistema, para ser Ft. Vou só colocar aqui as cotas e como que a gente vai chamar cada coisa, para depois a gente não se embolar. TFL, aqui vai ser o ponto sobre o qual a gente vai ter essa condição de equilíbrio, né, onde esse elemento pode rotacionar. E para a gente ter esse equilíbrio disso aqui tudo, então a gente pode estabelecer, né, cotas. Eu posso estabelecer que essa distância aqui vai ter um valor, posso chamar essa distância aqui de Dzinho, e para a força Ft, eu vou chamar isso de um Tzinho. Ou seja, é a largura total da placa. Vou colocar logo aqui, que P seria justamente essa largura total aí da placa, 0,9 metros. E D a gente não sabe qual que é o valor. D é a distância do ponto em que a força referente ao lado da água é aplicada até o ponto A, certo? Vou escrever a equação aqui do equilíbrio dessas forças para que essa porta fique fechada. Eu tenho que o momento causado pela força FL, né? FL vezes a distância, menos o momento causado pela força Ft, com relação a esse ponto A, tem que ser igual a zero. Essa equação aqui nada mais é do que eu descrever para esse sistema aqui o somatório dos momentos, né, referentes às forças que estão atuando, tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa equação nada mais é que somatório de momentos com relação ao ponto A
tem que ser igual a zero. E aí, o que a gente precisa o que a questão pede para a gente é calcular quem que é esse valor aqui de FT. Então, eu vou deixar ele aqui em negrito e em vermelho, destacando que é a quantidade que a gente quer obter, certo? Então, a gente pode partir para as determinações de quem é essa força FL, qual o ponto em que ela é aplicada, para poder aplicar nessa equação de equilíbrio, certo? Então, a gente tinha falado, né, nas aulas anteriores, que essa força resultante, ela poderia ser calculada como sendo a pressão que atua no centro geométrico, pressão que atua no centro geométrico da superfície, né, que está submersa, vezes a área. Então, no caso daqui, dessa placa submersa, a gente consegue ver claramente que existe uma pressão P0 que atua sobre o lado interno, aqui o lado do líquido, e é diferente da pressão atmosférica, certo? Então, eu devo contabilizar essa pressão aqui nessa expressão, certo? Eu tenho o peso específico do fluido e a altura da coordenada do centro geométrico seria simplesmente porque essa placa ela começa justamente na superfície livre do líquido, esse valor de HC seria simplesmente desde aqui a superfície livre até metade desse comprimento, ok? Então, eu vou colocar aqui na figura também, destacando quem é o H do centroide, certo? Então, o H do centroide seria justamente esse valor de P sobre 2, né, que seria a largura dessa placa dividido por 2, então 0,45. Eu vou botar só 0,45 aqui, vocês anotem no juízo de vocês, porque senão vai ficar muito poluído isso aqui. E os tamanhos. Bom, então, para eu calcular essa força aqui, FL, a gente simplesmente tem que contabilizar quem é essa pressão P0. Então, essa pressão vale 4.790 pascais. Massa específica do fluido vezes G é justamente o peso específico do fluido, que vale 15.715, certo? E a coordenada HC, que é a coordenada do centro geométrico dessa figura, vale 0,45. A área da superfície submersa, então, é 0,9 vezes 0,6. Alguém pode me informar quanto que dá essa conta aqui? Alguém está fazendo aí, por favor? Pode fazer para mim? Realmente não tem esse valor. Ah, deixa eu calcular aqui, então. Vai ficar. Vamos lá. 4790. Deixa eu botar primeiro 15.715. Ótimo, obrigada, Nayara.
Então, essa força FL vale justamente 4.900, 4.982, tá certo? Esse seria o valor de FL. Para a gente calcular aonde que essa força está sendo aplicada, a gente precisa se valer daquela equação que surgiu do somatório dos momentos, né? Da igualdade do momento da força resultante com a igualdade do momento da carga distribuída de pressão. Então, a gente usa essa expressão aqui. Deixa eu colocar ela toda em preto novamente, porque desse jeito não tem quem enxergue. Então, o ponto de aplicação da força, eu vou chamar esse ponto de aplicação de Y' mesmo, como está aqui, certo? Y', pessoal, vai ser uma distância vertical desde a superfície livre até, até o ponto onde a força tá sendo aplicada, tá bom? Então, aqui de Y' justamente como está lá na equação. Perceba, ó, que Y' vai se relacionar com o valor do comprimento total e com o valor de D, que é o braço de alavanca. Então, Y' é dado pela soma da coordenada do centro geométrico, que a gente já chamou de 0,45, né? Massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade nos dá justamente o peso específico desse fluido, 15.715. Esse ângulo é de 90 graus, então, sendo de 90 graus, vale 1, então, vezes 1. E o outro termo que a gente tem que multiplicar aqui é justamente o momento dessa figura, o momento de inércia dessa figura, tá? No caso de um retângulo, o momento de inércia, será que eu não salvei aqui? Vou colocar, então. Foi no outro PDF que eu coloquei. No caso do retângulo, esse momento de inércia, ele vale BH a terceira dividido por 12. Base vezes altura a terceira dividido por 12. O detalhe é que é preciso que vocês identifiquem corretamente quem é B e quem é H para poder, né, fazer a substituição devida aqui, certo? Então, se vocês olharem uma tabela como essa, tabela de momento de inércia, ele fala que o momento de inércia de um eixo que passe através desse centro geométrico aqui, né, que corta a cota H e está alinhado com a cota B, vale BH elevado à terceira dividido por 2, certo? Então, perceba, o eixo que passa no centro geométrico corta a cota H e está alinhado com a cota B. É o eixo ao longo do qual essa figura vai rotacionar. No caso dessa situação da gente, a gente está avaliando o momento de inércia ao longo dessa articulação aqui, certo? Então, a cota que está alinhada com o eixo de rotação seria essa cota que vale 0,6. Então, 0,6 vale B. H valeria 0,9. Correto? Dúvidas? Então,
B, 0,6. Opa, Cacilda. H, 0,9 elevado à terceira. Dividido por 12, tá? Então, isso aqui vale 9 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 0,6 dividido por 12. Isso aqui vale 0,0365. Então, esse valor a gente vai multiplicar aqui. Okay? E a força resultante é justamente FL, certo? 4.982,72. Então, esse ponto aqui de aplicação da força vai dar, então, esse valor vezes 15.715, dividido por 49,82,72. Então, esse termo daqui vale 0,11. 0,15. Então, o ponto de aplicação dessa força Y' vai ser 0,45. Y' vale 0,56,5. 565 metros, certo? Então, Y' é esse valor que parte desde a superfície livre até o ponto onde a força FL está sendo aplicada. Esse é o valor de Y'. Disso a gente consegue ver, né, que D vale justamente T menos Y'. Vocês concordam comigo? Todo mundo consegue ver que D vai ser T menos Y'? Pronto. Então, D, que é o braço de alavanca, vale 0,9 menos 0,565. Então, vamos lá. 0,335. Então, para a gente voltar aqui para a nossa equação, né, e determinar qual que é essa força T, vai ser igual a... E aí a gente pode dizer, né, que essa força T vale vezes 0,335 dividido por 0,9. Quanto que dá? E vezes... Eu botei 0,8 aqui na minha conta. Isso, 1.854,9 newtons. 9,7, enfim, aproximando aí, seria esse valor. Beleza, pessoal?
Então, essa questão, ela ilustra bastante como que a gente pode fazer nossos cálculos para a determinação de uma força resultante referente a uma superfície que está submersa num fluido, né, estando isso aí vertical, certo? Se a parede for inclinada, pessoal, não precisa, assim, achar muita dificuldade, não. A única consideração que vocês vão ter que fazer está relacionada aí com essas, digamos assim, vocês vão ter que tomar mais cuidado com as cotas que vocês estão usando para não ter nenhuma, assim, valor estranho sendo calculado, certo? A gente pode fazer essa questão aqui para ilustrar essa situação. Vou fazer só para o lado da água, tá bom? Vocês já tentaram fazer alguma questão dessa parte de forças hidrostáticas? Como que ficou? Tiveram dúvidas? Deu certo, Nayara, ou não? Ontem no questionário. Mas deu certo? Não chegou a fazer. Pronto. Show. Vai dar certo. Então, eu vou fazer essa questão aqui referente a essa superfície inclinada, né? Porque aí eu já mostro para vocês toda essa parte que efetivamente vai estar sendo cobrada mais na prova, né? E aí a gente passa para a parte de empuxo quando acabar esse slide, beleza? Sim, se bem que vocês vão fazer prova aqui, tá bom. Não, é porque, só compartilhar o pensamento, né? Porque o pessoal da outra turma, como agora vai fazer prova na terça-feira, me pediram para fazer mais uns exercícios no fim de semana, mas também eu nem falei com eles sobre se a gente ia poder ou não fazer essa aula de exercício no fim de semana. Mas a prova de vocês ficando na quinta-feira, tudo tranquilo. Então, voltando aqui para a questão. Ele diz assim, ó, essa superfície inclinada mostrada, ela é articulada ao longo de A, certo? Ela tem 5 metros de largura, ou seja, esse valor de 5 metros é saindo desse plano da página que está aqui, certo? Determine a força resultante da água sobre a superfície inclinada. Então, a ideia é determinar a força, pessoal. Quando ele fala determinar a força, não quer dizer só calcular módulo, tá? Determinar a força quer dizer módulo e aonde que essa força está sendo aplicada, qual a direção dessa força. Como é uma força referente a uma coluna de fluido hidrostática, então a gente já sabe que ela vai estar sempre atuando perpendicularmente aí a qualquer superfície, tá? Então, geralmente, essa informação a gente não fala, mas, sendo esse fluido aí água que ele está falando, para a gente calcular o módulo dessa força resultante, então eu tenho que calcular a pressão que atua, fazer o produto, né, da pressão que atua no centro geométrico vezes a área da placa, certo? E aí surge a situação, a dúvida de muita gente, né? Onde que é esse centro geométrico? H é uma medida que parte da superfície livre do líquido, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que sendo essa parede inclinada aqui, eu tenho que medir H, um valor mais ou menos assim, né? H vale a partir da superfície livre do líquido. Então, veja só. Se essa parede é inclinada, né, a gente sabe que
a coordenada do centro geométrico aqui nessa direção Y que ele colocou, que é a direção aqui inclinada, vai valer justamente L sobre 2, né? Y do centro geométrico. Vou colocar aqui só CG, tá? O centro geométrico estaria aí localizado em L sobre 2 dessa placa. Até aí tudo bem, né? Só que ele informa para a gente que HC, que é a coordenada justamente da profundidade que eu devo utilizar, né? É uma medida que vem a partir da superfície livre desse líquido. Então, eu preciso informar aqui no cálculo da força referente à coluna de água a pressão que atua justamente em HC, que seria essa coordenada do centro geométrico aí, tá? Então, simbora. Concordam comigo que a pressão atmosférica ela atua em ambos os lados da placa? Então, eu posso considerar, se eu quero calcular a força referente ao lado da água sobre a superfície inclinada, eu posso, né, contabilizar a coluna de fluido mais a contribuição da pressão atmosférica que haja aqui em cima. Porém, a gente tem também contribuição da pressão atmosférica aqui do outro lado da placa. Então, não faz sentido eu usar essa informação aqui de P0, certo? Porque em ambos os lados o fluido está sujeito à ação da pressão atmosférica, certo? Então, nesse lado da água, basta eu multiplicar massa específica da água vezes a aceleração da gravidade. Essa coordenada HC, que seria a profundidade vertical do centro geométrico, bom, a gente tem que HC vai ser a soma desse valor aqui de D, mais essa alturinha aqui. Que alturinha é esta? Né? Essa alturinha aqui. Vou traçar uma linha horizontal para deixar isso mais claro. Então, o valor de HC é a soma de Dzão, que é esse valor da coluna vertical aí, mais vou chamar isso aqui de A', tá? Uma linha qualquer que seria essa altura vertical ali. E aí, a gente consegue ver que tem uma angulação θ na nossa placa, essa placa está inclinada, e seno desse ângulo θ é dado justamente pelo cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, a gente pode dizer que essa alturinha, a linha aí, seria o nosso cateto oposto, e a hipotenusa seria justamente L sobre 2. Todo mundo consegue ver que essa seria a forma para a gente calcular esse seno desse ângulo aqui? Sim. Então,
o valor de A' nada mais é do que L sobre 2, L sobre 2, seno de 30 graus. Então, a força referente ao lado da água seria aí justamente 10 a terceira vezes 9,81, 9,8, vezes D, que vale 2. L sobre 2 é 4, dividido por 2, também é 2, né? Então, 2 seno de 30 graus. Vou deixar 4 sobre 2 aqui para deixar tudo bem descrito. E a área da placa é essa 4 por 5 metros. Certo? Dúvidas em como que a gente chegou aqui? L sobre 2, Nicolas, porque é o seguinte, ó. A gente está pegando esse ângulo de 30 graus aqui da figura, certo? Vou deixar aqui melhor. Esse ângulo de 30 graus aqui, ele é esse mesmo ângulo aqui, concorda comigo? Então, seno desse ângulo vale cateto oposto, que é o que a gente chamou de A', pela hipotenusa, que seria L sobre 2, que seria a coordenada do centro geométrico, certo? Quando eu tiver no centro geométrico aqui, eu tenho esse valor de A' na coordenada vertical e a hipotenusa valendo L sobre 2. Consegue ver isso? Pronto. Então, com isso a gente pode calcular qual que seria a força referente ao lado da água. Se vocês puderem me passar os valores, eu agradeço. Uma vez calculado, isso aqui eu vou diminuir, tá? Para a gente poder seguir adiante. Uma vez que a gente calcule aqui esse módulo dessa força referente ao lado da água, a outra informação que a gente precisa é justamente onde que essa força está sendo aplicada, né? Então, o ponto de aplicação dessa força é justamente a soma das coordenadas do centro geométrico mais ρg seno de θ vezes o momento de inércia dessa figura, tá? Perceba que esse ponto de aplicação aqui que ele coloca na fórmula, ele já é relativo, né, a esse eixo que passa ao longo da placa. Então, aqui, essa informação de YC é a coordenada inclinada, digamos assim, desse centro geométrico. ρg, eu contabilizo aqui esse ângulo dessa inclinação para poder calcular esse ponto de aplicação, certo? Então, a coordenada y', que está lá na fórmula, ela diz respeito a esse eixo, né, alinhado com a placa, certo? Contabilizando aqui como se fosse realmente esse eixo referente à inclinação da placa e o ponto onde
essa superfície do líquido encontraria esse eixo, entendeu? Então, essa coordenada y', ela está aqui nessa linha que eu vou destacar de verde. De verde também, para ficar tudo igualzinho, para saber o que a gente está falando. Certo? Então, YC não é o valor de HC, porque HC é esse valor aqui da vertical, né? E YC diz respeito a essa direção inclinada. Opa! O HC diz respeito a essa cota vertical. Eu vou colocar aqui na figura todas as cotas que a gente está usando, justamente para depois vocês poderem ver isso nos estudos de vocês. Então, Y', que é o ponto onde a força está sendo aplicada, ela vai estar sendo correspondente, né, a um YC, Y do centro geométrico, né, que seria essa relação aqui inclinada, tá? Esse eixo que está inclinado. Então, deixa eu tirar aqui, na verdade, isso, e o que eu queria era colocar esse YC lá na figura. Então, YC, ó, seno de θ vale, cateto oposto seria D mais a linha, e a hipotenusa seria YC, certo? Então, essa relação do seno do ângulo, ela vale para essa primeira parte que a gente calculou, mas eu também posso usar esse mesmo seno desse ângulo para também tirar a informação referente a YC. Como? Cateto oposto seria E mais a linha, e a hipotenusa seria justamente YC. Eu vou deixar essa parte aqui em verde e essa parte aqui em vermelho para destacar o que eu usei em cada cálculo, tá bom? Então, para o meu cálculo de Y', que era o ponto de aplicação da força, eu vou usar que YC vale justamente D mais a linha sobre seno de 30 graus. Dúvidas até agora? Entenderam essa questão das coordenadas ou não? Do seno do ângulo? Mais ou menos. Pronto. Veja só, Nayara, a questão é a seguinte. Para eu calcular o ponto de aplicação da força, quando a gente foi fazer essa dedução, a gente fez assim, ó. A gente disse que o momento causado pela força resultante era igual ao momento da pressão que estava sendo distribuída na superfície, certo? Então, a gente igualou esses dois momentos. Quando a gente fez isso, a gente considerou que o eixo Y, que contabiliza justamente o ponto onde a força está sendo aplicada, ele está alinhado aqui com a placa, seja qual for a inclinação dela, certo?
Então, esse valor de y' que está lá calculado na fórmula, ele diz respeito justamente a essa direção aqui que passa pela placa até encontrar a superfície livre do líquido, certo? Ainda que esse encontro não ocorra fisicamente, ainda que ele seja um encontro, digamos assim, imaginário, certo? Então, para eu calcular esse ponto de aplicação y', eu uso a coordenada do y do centro geométrico ao longo dessa direção aqui, certo? Que está alinhada com a placa. E eu uso essas informações, né, do peso específico do fluido, a inclinação da própria placa e a força resultante, ok? Então, no caso dessa questão, eu não poderia, para eu calcular esse momento, para eu calcular onde que a força está sendo aplicada, eu tenho que me utilizar justamente desse eixo que está aqui em verde, né, aqui, que eu destaquei, que é justamente esse eixo Y aqui, ó, essa direção que está alinhada com a própria placa, certo? Então, eu quero determinar qual que vai ser o valor de Y'. Esse valor de Y' diz respeito às coordenadas do centro geométrico nessa direção inclinada, ou seja, eu tenho que usar a informação que eu estou chamando aqui de Y do centro geométrico, certo? E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que existe esse ângulo θ aqui, que vale 30 graus, certo? E o seno desse ângulo, eu já usei a informação dele para dizer que, para calcular o HC, disse que seno desse ângulo era cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? No caso agora, a gente quer saber qual que é essa distância aqui que está em verde. Por quê? Porque essa distância aqui que está em verde representa justamente o meu y do centro geométrico, que é o que eu quero usar na fórmula para determinar o ponto de aplicação. Então, o seno desse ângulo aqui, na coordenada do y do centro geométrico, vale o cateto oposto, que seria essa distância vertical aqui, que tem a quantidade, né, o valor dela vale D mais a linha, que é justamente HC, né? E a hipotenusa desse ângulo, seno cateto oposto, vertical, pela hipotenusa, o YC, que é o que eu tenho interesse, certo? Então, a gente ficaria com algo como isso daqui, certo? Eu deixei tudo em termos de D mais a linha para ficar mais fácil de visualizar o que seria cada uma das coisas. Beleza? Agora deu certo para todo mundo? Então, para a gente calcular esse valor aqui de Y', que é o ponto de aplicação nessa direção que coincide com o eixo da placa, eu vou usar quem é D mais a linha. D vale 2 metros. A linha, a gente já sabe quanto é que é? Alguém já calculou? 4 sobre 2 seno de 30. Vezes seno de... Oxi! Ai, meu Deus, eu não sei usar essas calculadoras assim, não. Então, seno de 30 vezes 4 sobre 2. Seno de 30 é meio? Seno de 30 vezes 4 dividido por 2. Dá 1. Pronto.
Então, esse termo daqui, D mais a linha, então, vale 2 mais 1. Seno de 30 vale 0,5. Massa específica do fluido, 10 a terceira, que é água, vezes a aceleração da gravidade, seno do ângulo, seno de 30 graus, vezes o momento de inércia aí dessa figura. E aí, novamente, a gente volta para a tabela de momento de inércia para ver quem que é B, quem que é H. Vocês sei não. Quem que é B, quem que é H aqui nesse momento de inércia, tá? Então, BH terceira, B é a coordenada que está alinhada aí com a direção do centro geométrico. Então, B seria essa direção que sai do plano da página, que vale justamente 5 nessa questão. 5 vezes 4 a terceira, dividido por 12. Dá quanto isso daí, meu povo? Vocês nem me deram a informação nem da força referente ao lado da água, nem do dito do momento de inércia. Eu vou deixar essa questão assim e pronto. 26,67. Valeu, Adson. E esse momento de inércia e a força resultante ali do lado da água, a gente também ainda não sabe quanto é que dá. Porque é 5 por conta daqui, Nayara, por conta do retângulo, né? B é a coordenada que está alinhada com esse eixo que passa no centro geométrico, tá? Em relação ao qual esse corpo vai rotacionar. Então, aqui na figura seria referente a esse eixo que sai do plano da página. Ok? Pronto, me deem aí qual que é o valor de F água, por favor. As minhas contas, isso aqui deu 588 mil newtons. Tá ótimo. Pronto. 588,6. A minha conta deu 588 fechado, mas não sei se 588.00 newtons. Certo? Então, a gente substitui aqui esse valor para a gente poder calcular qual que seria esse ponto de aplicação de y'. 3 dividido por meio seria 6 aqui. Esse 10 a terceira cancela com esse 10 a terceira aqui.
E aí, a gente ficaria com 0,5 vezes 9,8 vezes 26,67, dividido por 588, mais 6. Na minha conta, isso aqui dá 3,22. Certo? 3,22. Se a gente quisesse saber qual que era o valor de H', que seria a cota vertical, bastava a gente relacionar, né, isso aqui novamente com o centro, com o seno do ângulo, né? Então, H' sobre Y'. Isso aqui vezes 0,5. O valor de H', seria essa distância vertical, seria seria 3,11. Beleza, meu povo? Pode ser que eu tenha errado alguma coisa nessa minha conta, viu, Vinícius? Porque eu fiz aqui nessa calculadora que não é científica nem nada, e aí pode ser que tenha dado alguma alteração, mas o raciocínio é esse. Não sei se eu botei 9,81 ou 9,8. Estou na dúvida. Não sei. Pode ser isso, verdade. Mas o raciocínio da questão está tranquilo, vocês entenderam o que a gente fez, onde que eu tirei as informações e tudo mais? Então, essa parte daqui de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, ela é tranquila, mas vocês têm que tomar cuidado com o que é o valor que vocês estão usando para calcular o quê, né? Qual que é o valor, principalmente desses Y', desses D, do braço de alavanca, né? Então, é bom toda a vida que vocês forem resolver uma questão dessas, fazer um diagramazinho como esse, né? Nomear, ainda que vocês depois, né, não, enfim, achem que não usa, mas usa, nomear essas variáveis todas para facilitar a vida de vocês, para avaliar, né, na hora de calcular tudo direitinho, para não cometer um erro por uma bobagem. Certo? Para a gente concluir essa parte de estática de fluidos, né, a gente fala do conteúdo de estática, quer dizer, do conteúdo de empuxo, né? E essa parte de empuxo, querendo ou não, vocês já viram de alguma maneira anteriormente, tá? Então, o empuxo, ele surge justamente de um desbalanceamento das forças que atuam na superfície superior e inferior de um objeto que esteja submerso, né? E aí ele produz uma resultante para cima, né? Então, se a gente considerar uma placa que esteja submersa no fluido, na parte superior dela atua uma pressão hidrostática, né? Que a gente pode entender que a força resultante seria justamente a pressão, massa específica do fluido vezes a aceleração vezes a distância até a superfície livre, né? Então, ρgs vezes a área, seria a força que atua referente à pressão hidrostática na superfície superior. E numa superfície inferior, esse valor da pressão hidrostática, ele deveria ser somado, né, dessa coluna S com o valor de espessura dessa placa qualquer, H. Então, quando eu fizer a diferença entre essas duas forças,
a gente percebe que a força na superfície inferior ela é maior, justamente por essa espessura, por esse valor da espessura H, e essa força resultante, então, né, a gente consegue ver que esses termos daqui, eles se cancelam, né, nas duas parcelas, restando somente o produto da massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes HA. E HA seria justamente o volume desse elemento que está submerso. Então, é a área vezes a altura. Então, é o volume desse objeto que está submerso, dessa placa que esteja aí submersa no fluido. Então, a força de empuxo, ela diz respeito à flutuação que age sobre um corpo quando ele está submerso aí num fluido. Então, o princípio de Arquimedes, né, que é outra forma da gente enunciar essa mesma equação, diz justamente que a força de flutuação que age sobre um corpo é igual ao peso do líquido deslocado por ele, e age para cima no centro geométrico, né, no centroide do volume deslocado. Então, se eu colocar um sólido aqui, qualquer, ele vai deslocar esse volume aqui de fluido, né? E a força de empuxo diz respeito ao peso do líquido deslocado por ele, certo? Então, não diz respeito diretamente a que sólido é esse, né? Mas ele diz respeito, à massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume que está sendo deslocado. Então, o empuxo, ele não depende da massa específica do corpo sólido, certo? Ele é válido para qualquer corpo, independente da forma, e ele não depende da distância entre o corpo e a superfície livre. Ele só diz respeito, né, ao volume de líquido que está sendo deslocado por aquele corpo. Ok? Dúvidas até agora? Então, se um corpo está flutuando, né, para corpos que estão flutuando, o peso do corpo, todo o peso desse corpo, é igual à força de flutuação. Por quê? Porque quando esse corpo está flutuando, ele só está parcialmente aí imerso nesse fluido, e aí todo o peso dele está sendo equilibrado por essa força de empuxo. Então, isso aqui seria FB, isso aqui seria o peso desse objeto, certo? Nessa condição, se a força de empuxo diz respeito ao volume, à massa específica do fluido, aceleração da gravidade e volume que foi deslocado pelo corpo, então é o volume submerso, esse volume aqui, submerso no fluido. E o peso do fluido diz respeito à massa específica do corpo, vezes a aceleração da gravidade e o seu volume total. Então, para essa situação de corpos flutuantes, a gente tem essa relação, né? Que a massa específica do fluido vezes o volume submerso tem que ser igual à massa específica do corpo, do objeto, né? Vezes o seu volume total. E aí, com isso, a gente consegue ter uma relação, né? Se e aí, nesse caso, né, a gente pode relacionar essas duas coisas aqui, justamente para entender que o volume que vai estar submerso do corpo diz respeito à razão entre a massa específica dele e do fluido em que ele está
submerso, certo? Então, quanto mais próximo a massa específica do corpo estiver da massa específica do fluido, maior vai ser esse volume, a razão aqui entre mais próximo o volume submerso vai estar do volume total, certo? Então, isso explica, né, por que quando a gente está num mar cuja salinidade é maior, é mais difícil da gente afundar, né? Por quê? Porque a massa do fluido, ela se altera, né? Então, a gente tem a massa específica aqui do fluido sendo maior, e a nossa massa específica é a mesma. Então, se a gente for mergulhar num mar com a salinidade maior, a massa específica desse mar é maior, e a nossa massa específica é a mesma. Então, essa relação aqui, ela cai. Então, o nosso volume submerso em relação ao volume total é cada vez menor, certo? Então, a gente não consegue afundar realmente. Beleza? Dúvidas, senhoras e senhores, a respeito de empuxo. O Mar Morto é um exemplo dessa situação. Tem uns desertos também, Jonas, que eles têm uma salinidade muito grande, mas eles têm poças de água. No deserto do Atacama você tem essa situação. Então, você não consegue afundar. Tem tipo uma lagoa com uma salinidade absurda, e você fica lá, perninhas do lado de fora, você quer afundar, mas não afunda. Fica quase todo lá de fora. E também a pessoa deve sair de uma situação dessa, só o sal pregado, né? Acaba de cima a baixo. Pelo menos não se afoga. Pois é. Então, meu povo, tem aqui algumas questões com respeito a empuxo, bem simples, que a gente pode estar fazendo agora, tá? E só para a gente calcular não, só para a gente concluir, né? A relação entre a força de empuxo e o peso de um objeto que esteja aí submerso, ele vai ter impacto sobre a estabilidade desse corpo, né? Então, se você pensar numa embarcação, vamos pensar aqui que isso aqui é o perfil aí de um navio, certo? Se o conjugado formado entre a força de empuxo aqui, vamos supor que ele esteja sofrendo a ação aqui de uma onda, né? Se esse conjugado que é formado pela força de empuxo e a força referente à gravidade for um conjugado estável, ou seja, se a forma dessa embarcação produzir um conjugado estável, ainda que essa onda aqui bata, isso aqui tende a se aprumar, né? Ele tende a voltar para a sua configuração, digamos assim, estável na horizontal, né? Porém, se a configuração da embarcação for como esta daqui, né, em que eu tenho esse centro de gravidade distante aqui do lastro do navio, e aí o conjugado formado entre o peso da embarcação e a força de empuxo não tiver alinhado, mediante a ação dessa força externa aqui, por exemplo, essa configuração aqui pode rotacionar essa embarcação, né? Então, as linhas de ação da força de empuxo e do peso, elas devem produzir um conjugado de forças que deve tender a estabilizar uma embarcação, né? O arranjo de cargas nesses navios de transporte, né? Ele deve ser pensado, inclusive, nesse aspecto, né? Você não pode fazer com que a altura dessas cargas que estão sendo transportadas ultrapasse um determinado limite, né? Ditado aí pela estabilidade desse conjugado, ok?
Beleza, meu povo, dúvidas para a prova? Esse seria o nosso conteúdo aí dessa segunda unidade. Tem alguns aí que vocês podem falar, tirar dúvidas, o que vocês acharem pertinente, a gente tá. Não, Arthur, essa parte de empuxo não vai cair, não. A parte que vai estar sendo cobrada na prova é até aqui em forças hidrostáticas atuando sobre superfícies submersas. Certo? Então, seria até aqui. Ok? Tempo de prova, só o horário de aula, Rafael, e aí a gente dá mais uns 20 minutos para vocês fazerem o upload das questões no SIGA. Como eu falei para vocês, né, a gente vai fazer 4 questões, e aí vocês, cada questionário, na realidade, ele vai dizer respeito a uma questão da prova, aí você acessa o questionário, e ele responde ele, certo? Marca alguma coisa, sempre marca alguma coisa, porque ele vai durar 60 minutos que vão se renovando, certo? Ele vai se renovando. E o que vai valer vai ser sua última resposta nesse questionário. Então, você vai ter os 4 questionários, você vai baixar aquela questão que foi a sua, certo? Vai marcar alguma coisa, e aí você vai ter 2 horas e meia para responder. Ao final dessas 2 horas e meia, você tem que ter marcado os seus questionários, né, alguma opção, e, digamos assim, por opção sua, né, você que escolhe, você pode me enviar nas tarefas que eu vou colocar a sua resolução de cada uma dessas questões. Essas tarefas aqui, elas vão servir para conferência, né? Você acha que acertou a questão, mas o SIGA, sei lá, a correção lá, deu outro resultado diferente do que você imaginava. Então, o que você colocou aqui como resolução serve como, digamos assim, como comprovação, como uma forma da gente verificar o que realmente você calculou naquela hora, certo? E aí, para fazer isso tudo, vocês têm o horário de aula mais 20 minutos. Ok? Dúvidas, senhoras e senhores? Aquele questionário que está no SIGA, Jonas, ele é aquele que eu falei para vocês que valeria 2 pontos, referente ao conteúdo da matéria toda, da primeira unidade. E aí a data de entrega dele está até dia 25, certo? Então, a gente pode, inclusive, confirmar, eu vou confirmar isso agora, mas eu acho que ele está até o dia 25. E aí, sim, né? Até o dia 25. Então, a prova é dia 24, vocês têm até o dia 25 para estar entregando esses questionários respondidos via SIGA. E aí, para esses questionários, eu não preciso receber nada, eu só preciso das respostas estarem lá. O SIGA mesmo que calcula. Sim, é opcional, Júnior, mandar as resoluções da prova. Mas cada questão vai ser um questionário diferente, né? Cada questão é um questionário diferente, e aí o bom de você mandar as resoluções da prova é que você tem como contra-argumentar, né? Então, se você marcou errada, mas você resolveu certo, você tem como dizer, professora, mas eu resolvi estar aqui. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. É uma forma que a gente tem de não ficar muito binário, muito verdadeiro ou falso, muito, né, certo e errado. É uma forma, você mandando as resoluções da prova, é uma forma que eu tenho de subjetivar, digamos assim, a correção, né?
de não ser só o certo e o errado. Beleza? Se você errou, Arthur, o que você colocou no cigarro, vamos supor, você marcou o questionário errado, certo? Mas você acertou lá na resolução e você veio me dizer, professora, eu fiz direitinho, tá lá. E eu olhar a sua resolução, aquilo ali vai valer 70% aproximadamente, a depender, né, da questão. Show? É isso, pessoal. Espero que dê tudo certo. Na quinta-feira a gente se encontra aqui nessa sala. Também, não é obrigatório estar aqui na sala do Google Meet, mas é interessante, né? É bom que vocês estejam online na hora da prova aqui, porque a gente pode tirar qualquer dúvida. Eu posso dizer, tirar a dúvida de alguém e aí isso já servir para você. Enfim, tá certo? É a mesma sala que a gente usa para aula, normal. Vixe, eu nem parei de gravar ainda, tô falando aqui feito uma doida. Vou parar agora.